Muitos anos se passaram até que eu criasse coragem para ler esta obra. Muito já foi dito sobre este livro e muito ainda será. Mas nunca será dito tudo, pois, sendo um dos maiores clássicos da literatura universal, ele é inesgotável. A vida nossa vem diretamente de Deus, supremo bem, que em nós acende a mortal, que o deseja eternamente. Daí, por dedução, também descende vossa ressurreição. Se, ao ser a essência da humana carne, o teu espírito atende, quando o primeiro par teve existência. A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Antes de apresentar uma sucinta biografia do autor, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Dante Alighieri nasceu em Florença, hoje a Itália, em 1265. Ele foi um escritor, poeta e político florentino. Muitos o consideram, na verdade, o poeta supremo. E o próprio Victor Hugo o considerava um dos poucos homens que podem ser chamados de gênio. E após ler a Divina Comédia, você talvez chegue a essa mesma conclusão. Porque esta obra é infinitamente genial. E a genialidade do livro, ela não está apenas na história que ele vai nos contar aqui, mas da forma em que ela foi escrita, desenvolvida. Em uma época em que as pessoas só escreviam em latim e os autores só eram valorizados por escrever nessa língua, ele escreveu um poema épico e teológico em uma língua vulgar, que depois se tornaria a base para o italiano. Pode-se dizer sim que o Dante Alighieri é o pai, né? O cara que plantou o que viria a ser depois a língua italiana. Ele escreve desta maneira porque ele nunca quis que a Divina Comédia fosse algo apenas para intelectuais. Ele queria que todo mundo o lesse. Ele queria que isso chegasse ao alicerce, ao resto do chão da sociedade daquela época. Então ele queria que esta obra fosse acessível a todos. Mas o interessante é que o seu livro não nasce com esse nome de A Divina Comédia. O livro, quando ele escreveu, só se chamava Comédia, se contrapondo à tragédia. Para você que não sabe, nesta época, comédia eram todas as histórias que acabavam bem. As histórias que acabavam mal eram conhecidas então como tragédia. Quem dá este nome de A Divina Comédia é o Boccaccio, o mesmo escritor de O Decamerão, que escreve uma biografia sobre Dante e é o principal autor que vai divulgar a obra. E a biografia do Boccaccio sobre o Dante fica tão famosa, mas tão famosa, que nós acabamos conhecendo o livro até hoje como A Divina Comédia. E a primeira vez que sai, publicado como A Divina Comédia é por volta de 1555. Dante é exilado, Dante vai para o exílio, sai de Florença por causa de divergências políticas e nunca mais volta à sua cidade natal, deixando mulher e filhos para trás. E ele morre, então, em 1321. É justamente nesse período do exílio que ele vai, então, escrever a sua grande obra. O poema é dividido em 3 partes, começando pelo inferno, o purgatório e o céu. Os personagens principais da obra é o próprio Dante, o Virgílio, escritor de Eneida, e Beatriz. Essa Beatriz, segundo dizem, foi uma paixão, um grande amor que o Dante teve, mas que nunca se concretizou. Até muitos historiadores acreditam que essa Beatriz nem sequer tenha existido. Ou se existiu, foi uma vizinha, porque o Dante realmente teve uma vizinha chamada Beatriz, e ele a viu, ele deveria ter ali entre 7 e 8 anos de idade, se apaixonou loucamente, mas nunca concretizou. Então esse aqui é o grande amor platônico do Dante, e está ali no seu livro como personagem também. Por fim, o outro personagem é São Bernardo.
Mas agora vamos então ao enredo, do que se trata a Divina Comédia. A história começa com o próprio Dante perdido em uma floresta escura, cercado por 3 animais, e ele não consegue ir para lugar nenhum. Ele está preso ali, até que de repente vai aparecer o Virgílio. E ele vai então guiar o Dante a uma viagem até o mundo dos mortos. Eles chegam então ao vestíbulo, a uma antessala do inferno, que é composto aqui nessa história por 9 círculos. Nesse vestíbulo, que também pode ser chamado de como eu disse, uma antessala, estão as pessoas que não conheceram o Salvador, pessoas que nasceram antes da vinda de Jesus, né? No caso, Cristo. Lembrei, esse lugar é chamado de limbo. Como eu disse, ali no limbo fica os que nasceram antes de Cristo. Então, Virgílio também está ali. Mas eles conhecem as virtudes, e então neste limbo eles conseguem viver num céu que eles imaginam. Então eles vivem num lugar que ele imagina que seria o céu. Mas eles não guardam, eles não têm qualquer esperança de que um dia eles possam ir para o céu, porque eles não tiveram, como eu disse, a fé em Cristo. E ali nesse limbo, logo no começo, o Dante já vai encontrar outras figuras, como o Homero, né, autor da Ilíada e da Odisseia. Vão encontrar também o Ovídio, que é o autor de Metamorfoses, Horácio, um dos maiores poetas da Roma antiga. Mas, falando agora dos círculos do inferno, no primeiro está o rio Aqueronte, no qual se encontra o Caronte, o barqueiro que faz a travessia das almas. Aqui nós temos um pequeno problema logo no começo do livro. O Dante, ele é pesado demais para poder subir no barco. E por que ele é pesado demais? Porque o Dante está vivo. E isso vai chamar a atenção de todo mundo que está passando por eles ali. Mas o Virgílio vai avisar o Caronte que o Dante ele está ali por uma ordem divina, e eles vão dar um jeito então dele subir nesse barquinho e atravessar o rio. No segundo círculo, é onde realmente começa o inferno. Nesse círculo ficam os luxuriosos, que sofrem com uma tempestade de vento fortíssima. Para não estragar a leitura e a experiência de leitura de vocês, eu vou dar uma pincelada pelos círculos e pelas histórias, na pretensão de que isso aumente o interesse de vocês pela leitura. Vale saber que já nesse círculo começam a aparecer figuras que o Dante conheceu ou pelo menos ouviu falar, como a Francesca de Rimini, filha de um dos governantes de Ravenna, que está ali no inferno com o seu amante. É interessante porque o Dante foi exilado por questões políticas, então ele coloca em alguns círculos aqui do inferno pessoas que ele conheceu, desafetos, até papas mesmo vão estar aqui. Porque as questões políticas naquela época envolviam muito e muito a igreja e os papas. No terceiro círculo ficam os gulosos. Eles ficam debaixo de uma chuva podre e são vigiados pelo Cerbero, o cão de 3 cabeças, que muitos de vocês devem conhecer, porque é aquele mesmo cão que aparece no Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? Ele está escondendo ali uma das portas. Então esse cachorro está lá no terceiro círculo, cuidando dos gulosos que estão sobre uma chuva podre. No quarto círculo ficam os avarentos, e eles empurram o tempo todo enormes pedras, enormes pesos. No quinto círculo ficam os irados, imersos em uma lama ardente. Ali também fica os soberbos. No sexto círculo, para mim o pior lugar, ficam os assassinos num rio de fogo e sendo atingido por flechas arremessadas por centauros. Além disso, ali também ficam os que causaram violência contra si mesmo, que são transformados em... Incrível isso, eles são transformados em árvores. E os esbanjadores, que são perseguidos e devorados por cadelas ferozes e famintas. Então vocês podem ver que o Dante não poupa criatividade para criar esses círculos do inferno. E aqui você vai acompanhar a história de várias pessoas que estão ali, e o Dante vai passar por todos esses lugares. Então vocês vão observar com minúcias através do poema. No sétimo círculo,
ficam os violentos contra Deus e contra a natureza, tomando o tempo todo uma chuva de fogo. Já no 8º círculo, que é dividido em 10 fossos, ali você tem todos os tipos de pecados que você possa imaginar, e são todos mencionados aqui. E você também tem as piores descrições de tortura nesse 8º círculo. No 9º e último círculo, já fica no centro da Terra. Por incrível que pareça, ali você não tem fogo. Esse último círculo é gelado, é um lugar muito frio. Lá ficam os traidores. E os 3 maiores que Dante coloca ali é Judas Iscariotes, que traiu Jesus, Brutus, que traiu Júlio César, seu pai adotivo, e Cássio Longino, que é um senador, cunhado de Brutus, e que também traiu Júlio César. Nesse 9º círculo é aonde também mora Lúcifer, e ele fica o tempo todo devorando essas pessoas, principalmente esses 3. A questão do círculo, né, é que o sofrimento ele se repete infinitamente e eternamente. Depois disso, o Dante e o Virgílio começam a subir. Mas antes deles finalmente chegarem ao paraíso, eles precisam passar por um outro lugar que é conhecido como o purgatório. Então, que é a segunda parte do livro. É um espaço intermediário e esse lugar é dividido em 6 partes. Costuma-se dizer que no purgatório foi aonde o Dante gastou ainda mais a sua imaginação. Porque a ideia de purgatório, na época em que a Divina Comédia foi escrita, era uma ideia muito recente para a igreja. Então, o Dante teve que se esforçar muito para criar esse espaço intermediário. E aí, a gente fala novamente da genialidade do escritor. A primeira parte do purgatório é o rio Tibre, onde um anjo e uma barca levam as almas até o purgatório. Então você tem lá a barca do Caronte no começo, que traz a pessoa do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E aqui chegando no purgatório, você vai ter uma outra barca, que aí um anjo está guiando, que vai levar então as pessoas até o purgatório. No segundo espaço, ficam as almas que se arrependeram no último momento. No terceiro, ficam as almas daqueles que perverteram o amor. No quarto, ficam as almas daqueles que não conseguiram amar. No quinto, ficam as almas dos que amaram em excesso. E no sexto, fica o paraíso terrestre, o jardim do Éden. Ao fim do purgatório, o Dante vai se despedir do Virgílio. Lembra que ele não pode subir aos céus, porque ele viveu antes de Jesus. É nesse ponto, então, que o Dante vai se encontrar com o seu amor platônico, com a sua bem-amada, com a sua Beatriz. E ela é que vai levar o Dante, então, daqui para frente. Mas antes que eles continuem o trajeto, a Beatriz leva o Dante ao rio Lete, o rio do esquecimento. E ao beber aquela água, o Dante vai perder a sua memória. A memória dele vai ser apagada, juntamente com todos os seus pecados. É como se ele tivesse renascido novamente. Só assim ele pode entrar no paraíso. É ou não é uma história genial? Pelo amor, né? Falar que não é, claro que é. O paraíso também é composto de 9 espaços, mas aí não são círculos. São 9 esferas celestiais. Cada esfera é dedicada a um astro e a primeira esfera é a esfera da Lua, onde ficam as almas virtuosas, mas que abandonaram seus votos e assim foram insuficientes na virtude da coragem. É muito interessante as discussões que vão surgir em cada esfera entre o Dante e a Beatriz, pelos caminhos do paraíso. Nesse início do trajeto, eles vão conversar muito sobre a liberdade de escolha. A segunda esfera é Mercúrio. Estão aqueles que fizeram bom uso dos seus desejos de fama, mas sendo ambiciosos, isso foi insuficiente. Na terceira esfera, que é a esfera de Vênus, estão as almas que fizeram bom uso do amor, mas foram insuficientes na temperança. Na quarta esfera, é a esfera do Sol, ali ficam as almas dos sábios, que personificam a prudência. Nessa esfera, ele vai ser guiado também por São Tomás de Aquino,
um santo que teve uma enorme influência na teologia e na filosofia da igreja, que vai narrar a vida também de São Francisco. Então, sendo essa esfera do Sol uma esfera dedicada aos sábios, é por isso que ele encontra essa figura tão ilustre da igreja e também vai contar a história desse santo muito importante até os dias de hoje. Na quinta esfera, que é dedicada a Marte, está as almas que lutaram pelo cristianismo e que encarnaram a coragem. Então você vai encontrar vários mártires aqui nessa esfera. Na sexta esfera, que é a esfera de Júpiter, estão as almas que personificam a justiça. Na sétima esfera, que é a esfera de Saturno, é a dos contemplativos, que personificaram aí a temperança. Na oitava esfera, a esfera das estrelas, Dante terá visões. E eu acho que essa é uma das melhores esferas do paraíso. O Dante vai ter visões de Jesus Cristo, da Virgem Maria, e sua fé então vai ser testada por São Pedro, São Tiago e São João Evangelista. A nona esfera é a esfera movida por Deus e que move todas as demais. É nesse último lugar que fica o Empírio. E é aqui que a Beatriz então deixa Dante aos cuidados de São Bernardo. E aí Dante está muito próximo de encontrar Deus. Se isso vai acontecer ou não, você vai ter que ler. Se você já leu a Bíblia, você sabe que ninguém conseguia olhar para a face de Deus. E aí fica a questão, será que o Dante vai conseguir? Porque nem a Beatriz consegue entrar nessa parte do paraíso. Por que nem a Beatriz consegue entrar no Empírio? Porque ela tem que deixar o Dante, então, aos cuidados de São Bernardo. A conclusão que eu chego é que realmente é um livro genial. Obviamente, vou ter perdido várias coisas, é preciso fazer uma releitura desse livro pela profundidade. Ele é grosso assim, nessa edição do Clube de Literatura Clássica, uma edição muito linda, muito caprichada, uma edição toda ilustrada, toda trabalhada, com fitilho. E ele é bem mais grosso que as outras edições, porque além de ser uma edição bilíngue, ela também tem várias notas de rodapé. Tem páginas aqui que você chega e assim, é pouco do livro e mais notas de rodapé. Então, para poder te auxiliar na leitura. O que tem que se dizer é que realmente é um livro fantástico, é uma história bem feita, mas não é fácil. Não vamos dizer que é fácil, porque a leitura não é fácil. Ainda que o Dante tenha escrito esse livro numa língua vulgar, não é uma leitura fácil. É uma leitura que você tem que se dedicar, parar em cada verso, parar em cada frase, entender, digerir, para poder continuar. Como disse um crítico italiano, ler a Divina Comédia é um dever e relê-lo é uma necessidade. Vou ficando por aqui com a indicação deste livro maravilhoso, deixando aquele recadinho de sempre. Não esquece de deixar o seu like e curtir esse vídeo. Até os próximos vídeos do canal e um abraço.